Caríssimos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um Sírio. E a primeira reflexão minha que eu gostaria de compartilhar seria: por que celebramos o Sírio? Quais são as motivações que você tem na mente, no coração, para celebrar mais um Sírio? O Sírio nos lembra a Páscoa. O Sírio nos lembra o Sírio pascal. Há uma íntima relação entre o Sírio de Nazaré e o Sírio pascal. Não haveria o Sírio de Nazaré sem o Sírio pascal. Nós celebramos o Sírio de Nazaré por causa da Páscoa. Queremos revitalizar a nossa fé. Queremos revitalizar a nossa esperança. Queremos revitalizar o nosso compromisso com o mundo melhor. Nós queremos renovar a nossa paixão pelo ressuscitado. Por isso nós celebramos o Sírio de Nazaré. Celebramos o Sírio de Nazaré para admirar as belezas de Deus, do mistério de Deus no coração de Maria. Deus que se manifesta com sua ternura. Deus que faz milagres, coisas extraordinárias no coração dessa mulher. Deus que prepara a história para acolher o seu filho. Tudo isso nós lembramos no Sírio. Não haveria verdadeiramente a celebração de um Sírio sem lembrarmos as maravilhas de Deus na vida de Maria. E ai de nós se caímos no devocionismo, se nos centrarmos na imagem e não olharmos a grandeza das virtudes de Maria, do projeto de Deus para com ela. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos o Sírio para admirarmos as virtudes de Maria. Deus que lhe faz coisas extraordinárias e ela que acolhe essa mensagem, ela que discerne a palavra, ela que diz: sim, eis-me aqui a palavra do Senhor, ao projeto de Deus. E ela testemunha esse sim através de uma multiplicidade de virtudes. Queremos celebrar um sim também mariano neste Sírio. Um sim de virtudes. Queremos renovar através do Sírio de Nazaré as virtudes marianas. A virtude da paixão por Deus, a virtude da oração, a virtude da sensibilidade para com os necessitados, como Maria fez indo ao encontro da sua prima Isabel. Ao longo do Sírio, nós somos convocados a renovar a nossa visão e aprofundar as atitudes de Maria, carregada de Deus, cheia de Deus e profundamente humana. Não poderia haver um Sírio com muita paixão por Deus, mas sem paixão pela condição humana, sem paixão pela dignidade humana. Não é possível paixão por Deus sem paixão pela vida. Nós encontramos isso em Maria, cheia de Deus e profundamente aberta às necessidades humanas. Nós queremos então celebrar o Sírio para renovar esse desejo de sermos como ela, de sermos sensíveis, de sermos bondosos, de sermos caridosos, de sermos homens de oração, mulheres de oração. Queremos celebrar o Sírio para renovar a nossa paixão pela missionariedade. Como poderíamos celebrar um Sírio como discípulo do Senhor ressuscitado, que enviou seus discípulos, se não renovássemos a nossa paixão missionária? Portanto, guardas apaixonados pela missão da igreja, a diretoria apaixonada pela missão da igreja, cada sacerdote apaixonado pela evangelização, e assim todos nós, porque nós olhamos para aquela que foi por excelência a missionária do Senhor, a missionária do Pai, é aquela que nos trouxe o seu Filho Jesus, o Salvador. Veja que beleza esse aspecto missionário, vocacional que estava em Maria. E depois ela fez a experiência concreta, indo ao encontro daqueles que mais precisavam. Caríssimos irmãos e irmãs,
Nós queremos celebrar o Círio para renovar a nossa paixão fraterna, a nossa vida comunitária. É bonito ver nas nossas paróquias, comunidades, os grupos de oração, fazendo a peregrinação. Cada grupo de 6, 7, 10, 15, 20 famílias juntas, meditando, orando, rezando, partilhando a palavra. Que coisa maravilhosa! Precisaríamos então desse dinamismo missionário ao longo do ano. Portanto, celebramos o Círio para renovar a nossa paixão fraterna. E essa paixão fraterna não é somente na igreja, não é somente eclesial, ela é familiar, não é verdade? As famílias se reúnem nas casas, se reúnem nas instituições. E quantas instituições vivenciaram e estão vivenciando essa experiência da comunhão fraterna? Em algumas instituições, eu tenho dito, celebramos o Círio para renovar em nós a nossa ternura, olhando para essa mulher, a ternura feminina, a ternura materna, a ternura de mãe. Nós não podemos celebrar o Círio sem renovar em nós também a ternura, a misericórdia, a compaixão, a bondade. Caríssimos irmãos e irmãs, continue você com esse discurso, porque você está aqui para celebrar o Círio. Quais são as grandes motivações que lhe fazem peregrinar com Maria no coração e na mente? Continue essa reflexão. O Círio deste ano nos convida a olhar para a família. Ano passado, quando nós discerníamos o tema do Círio deste ano, nós elencamos algumas questões básicas para serem propostas como caminho de reflexão. O tema deste ano é o Evangelho da Família na Casa de Maria. Vamos repetir? O Evangelho da Família na Casa de Maria. Quem está em casa não ouviu, então vamos repetir? O Evangelho da Família na Casa de Maria. Alguém me perguntava o que significa esse lema do Antônio. O que significa esse tema? Alguém me perguntou na semana passada. E aí me veio a ideia, é necessário aprofundar o tema, para que todos nós possamos entendê-lo com mais profundidade. O Evangelho da Família. É necessário entender o que quer o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia, boa nova, boa mensagem. Qual é a maior boa mensagem, a boa notícia da humanidade, que a humanidade já conheceu? É esta: Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior mensagem. Quem é o foco, o centro dessa mensagem é Jesus. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é a boa notícia da humanidade, a boa notícia que alegra, a boa notícia que reaviva os corações, a boa notícia que anima. Jesus é a boa notícia que educa, é a boa notícia que converte, é a boa notícia que enche de esperança. O Evangelho da Família, a boa notícia da família. E aqui já nos perguntamos: quais são as boas notícias da sua família? Bons negócios, dinheiro, casa, bens materiais. Qual é a maior boa notícia da sua família? A maior boa notícia das famílias humanas é a presença de Deus, é a presença de Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, na casa de Maria havia a boa notícia. Na casa de Maria estava Jesus. Jesus fez a diferença e a plena transformação na vida de Maria e José. Foi Jesus. Foi por causa de Jesus que Maria foi totalmente diferente. Foi por causa de Jesus que José, em vez de sonhar com uma grande e numerosa família, teve um só filho adotivo, se tornou protetor, se tornou companheiro.
Essa foi a grande boa notícia da família de Nazaré, que a transformou profundamente. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados neste Sírio a renovar a nossa paixão pela boa notícia dentro da família. E a fonte geradora de boas notícias é a beleza da fé. E quem tem fé tem Jesus, quem tem fé tem amor, quem tem fé tem esperança, quem tem fé faz o bem, quem tem fé se torna missionário do bem. Ah, se nossas famílias tivessem a presença de Jesus vivo, certamente nós teríamos mais boas notícias. Como fazermos com que as famílias sejam agentes de boas notícias? Somente evangelizando-as. Então o Sírio deste ano nos convida a evangelizar as famílias, para que elas possam ser, em todas as circunstâncias, agências promotoras de boas notícias. Peça a Deus a graça da fé e a capacidade de amar, para que a sua família seja uma agência geradora e promotora de boas famílias. Lá de notícias. E lá onde não está Jesus, lá onde não há a presença de Jesus como boa nova, só há tristeza, só há pessimismo, há briga, desentendimento, solidão, rancor, vingança. Então, supliquemos juntos: Senhor, faça com que a minha família seja uma agência promotora de boas notícias. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.